Bom, vamos analisar agora o código-fonte desenvolvido para a tela alteração salarial. Então aqui no pacote folha pagamento cliente, eu tenho aqui a classe folha histórico salarial grid. Vamos abrir aqui a tela. Bom, aqui está. Nessa tela de grid, é utilizado o mesmo padrão, que desenvolvimento das outras telas que nós desenvolvemos anteriormente. Então eu tenho aqui alguns botões que estão vinculados a esta grid. E essa grid, ela está vinculada ao VO com .t2tirp, .folha pagamento.java, .folha histórico salarial VO. Ok? Então, os dados que o usuário irá visualizar naquela grid são os dados armazenados aqui nesta tabela, folha histórico salarial, ok? Vocês podem verificar aqui que nós teremos que ter ali na tela de detalhe um lookup, tá? Onde nós temos que informar o colaborador. Então, aqui nós iremos informar, manter, o histórico salarial por colaborador, ok? Bom, então voltando aqui no código-fonte, temos aqui a tela de grid. Aqui no fonte dessa tela, o controller da grid é o folha histórico salarial grid controller, que se encontra aqui na mesma pasta da tela. Aliás, esse aqui é o detalhe. Aqui está. Bom, é uma grid, é um controller padrão, onde nós temos aqui definido o nome da action, lá no servidor que vai receber as requisições, que no caso é o folha histórico salarial grid action. Tá? E essa classe, essa action, ela é representada aqui no servidor, no pacote com .t2tirp.folha pagamento.servidor, pela classe folha histórico salarial grid action. Ok? Então nós utilizamos aí o mesmo padrão, método execute command que identifica a ação que será executada no momento e seus respectivos métodos. Então aqui no controller, o método load data, eu informo qual que é a ação que será executada, realizo uma requisição para o servidor. Aqui no servidor identificou-se que é uma ação de load, eu vou buscar todos os históricos salariais cadastrados no sistema, ok? E retornar com esses dados aqui para a aplicação que realizou essa requisição, tá? Eu tenho outro método aqui também padrão, que é o before insert grid, onde nós iremos abrir a tela de detalhe do histórico salarial do colaborador, tá? No caso aqui, para que o usuário insira um novo registro. Ao dar um duplo clique, será executado aqui o método double click. Nós também iremos abrir a tela de detalhe para que o usuário consulte ou altere os dados de um determinado histórico salarial. Ok? Método delete records, nós informamos aqui alguns parâmetros, que é a ação de delete, o objeto que será excluído, no caso aqui é um array list de objetos, então aqui podem conter vários objetos, e é realizada aí uma requisição para o servidor. Então aqui no servidor, na ação de delete, buscamos os objetos que serão excluídos, realizamos aqui um laço para excluir cada objeto, ok? Logo depois retornamos aí com a resposta dessa exclusão lá para a aplicação que realizou essa requisição, tá? Então aqui foi visto o código-fonte da tela de grid. Vamos analisar aqui o código-fonte agora da tela folha histórico salarial detalhe. Então aqui no lado do servidor nós já temos a action, que é o folha histórico salarial detalhe action. Lá no lado do cliente nós temos o folha histórico salarial detalhe e também o controller. Ok? Então aqui na tela nós temos um form que também está vinculado ao VO folha histórico salarial VO. Ok? Temos aqui 3 botões vinculados a este form. Temos aqui um lookup, o lookup do colaborador,
nós temos que realizar uma configuração do lookup, tá? É a mesma configuração que nós já vimos em outras telas anteriores, tá? Então, o lookup do colaborador. Temos aqui dois formatos de text field, tá? Que é a competência, tem que estar aqui no formato mês e ano, tá? Separado pela barra. E também aqui o atributo válido a partir de, tá? No caso também representa o mês e o ano, tá? E a configuração, a definição da máscara desses campos está sendo realizada aqui nesse trecho de código, tá? Onde nós definimos aqui 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, ok? Bom, os outros componentes são componentes padrões, né? Numéricos, texto. Aqui no código fonte, nós já vimos a definição das máscaras, a configuração do controller, aliás, do lookup do colaborador. Vamos ver aqui agora a tela a classe de controller, né? A classe de controller aqui do form histórico salarial detalhe. É um controller padrão também, onde nós definimos aqui o nome da action no servidor, que é o folha histórico salarial detalhe action, tá? Que é essa classe aqui que nós já abrimos anteriormente. Então aqui no método getRequestName nós temos o nome que foi informado aqui também no controller, ok? Método loadData é realizada uma requisição, onde nós passamos aqui como parâmetro a ação que será executada e o ID do histórico salarial, tá? Então aqui no método executeCommand vai ser identificada qual a ação que será executada e no método load nós iremos buscar o histórico salarial de acordo com o ID que foi informado lá pela aplicação cliente, tá? Nós retornamos com esses dados do histórico para esse controller. Método insertRecord também é realizada uma requisição. Os parâmetros que são passados é a ação de insert e o objeto a ser inserido. Então aqui no servidor, ao executar o método insert, busca-se o objeto que vai ser inserido no banco, salva este objeto no banco e retorna com essas informações para a aplicação cliente, tá? Depois de inserir os dados com sucesso, iremos aqui emitir uma mensagem de confirmação para o usuário, tá? E também recarregar os dados lá da folha histórico salarial grid. Da mesma forma que no método updateRecords, realizamos uma requisição para o servidor, parâmetros update, objetos antes da alteração, objetos alterados, ok? Então lá no servidor, método update, altera-se o objeto que foi selecionado lá pela aplicação cliente, ok? Então vocês podem ver que também nessa tela nós tivemos aí uma implementação padrão, tá? Um cadastro simples. Depois de alterar os dados, recarrega a grid histórico salarial e emite uma mensagem para o usuário. Bom, então sem muitas complicações, né? Aqui nós vimos então o código fonte da tela histórico salarial.